Olá, tudo bem? Hoje estamos no quinto dia e vamos falar sobre o quinto ano do ciclo. Quero começar hoje para você com uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, não conheço mais quem é o autor, mas se você reconhecer a história, ainda que ela vai estar um pouco diferente do original, eu quero que você coloque para mim, por gentileza, o autor nos comentários. Havia um sábio judeu e esse sábio ele tinha uma forma muito peculiar de ensinar. E o discípulo dele resolveu segui-lo justamente por conta disso, porque ele tinha uma forma de ensinar diferente dos outros sábios. Ele saía do óbvio e do comum. E ele resolveu compartilhar com aquele discípulo algumas experiências que ele teve. Ao caminharem diante de uma aldeia, eles avistaram uma casa bastante pobre. Ela ficava num terreno grande, porém a casa era visível que havia muita escassez naquela casa. Porém, curiosamente, aquele líder resolveu parar naquela casa, apesar das outras casas ao redor serem muito mais bonitas e parecer ter muito mais abastança. Ao chegarem na casa, eles perguntaram para os moradores, para os anfitriões, se eles poderiam dormir naquela noite na casa. O discípulo achou muito estranho aquele desconfortável, porque a família parecia passar necessidades básicas e como queria ainda abrigar mais duas pessoas ali naquela casa. Porém, o sábio estava firme no que ele queria e ele ficou ali naquela casa. Ao chegar à noite, eles se assentaram à mesa, apesar de não ter muitos alimentos ali naquela casa e a escassez ser visível do lado de dentro também. Aquela família recebeu o sábio e o seu discípulo muito bem. E ao chegarem ali, o sábio, diante da mesa, perguntou para aquela família: gostaria de saber algo de vocês. Como é que vocês fazem para sobreviver? Porque eu vejo que vocês parecem passar por uma situação bastante apertada. E o anfitrião falou assim: sim, nós passamos por uma situação muito apertada, mas graças a Deus nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha foi uma herança que meu pai me deu. E até hoje ela é o que alimenta a minha família, que cuida de nós. E através do leite dela nós vendemos queijo e nós conseguimos trocar por outras coisas. E é assim que nós sobrevivemos. Então, após a refeição, eles foram dormir. E quando por volta das 3 horas da manhã, o sábio acordou aquele discípulo de uma forma muito drúpida. E o discípulo, sem entender, resolveu seguir o que o sábio estava pedindo para ele, que era sair dali daquele quarto. E eles, chegando do lado de fora, o sábio e o discípulo começaram a procurar onde estava aquela vaca que a família havia comentado. E o sábio deu uma direção para o discípulo: olha, eu quero que você encontre essa vaca e me ajude a levá-la. E o discípulo, meio sem entender, mas sabia que aquele sábio tinha métodos diferentes de ensinar, pensou que o sábio estava querendo contar alguma história para ele naquele momento. Eles foram então, começaram a puxar a vaca e eles começaram a ir em direção a um penhasco. Ao chegar na beira do penhasco, o sábio disse para o discípulo: olha, eu quero que você empurre essa vaca de despenhadeira abaixo. E o discípulo, bastante contrariado, falou: não vou fazer isso, porque esse é o único sustento dessa família, não tem sentido eu fazer isso. Porém o sábio continuou: jogue essa vaca no despenhadeiro, eu estou te mandando. E aí o discípulo: não, mesmo que você me mande, eu não vou obedecer. E aí o sábio falou assim: ok, então eu vou empurrar sozinho. E ele começou a empurrar aquela vaca de despenhadeira abaixo. E ela não conseguiu se equilibrar por muito tempo e caiu. O discípulo até então achou que o sábio apenas estava confrontando ele para ver se ele faria tudo o que ele estava mandando. Porém, naquele momento, ele realmente jogou a vaca no despenhadeiro abaixo. Na sequência, eles voltaram para dentro da casa e foram dormir. O discípulo não conseguiu pegar mais no sono, porém logo cedo eles se despediram rapidamente da família e foram embora. Alguns meses depois, os dois estavam passando por aquela mesma aldeia. E a primeira coisa que o discípulo fez foi procurar onde estava aquela casa que eles se haviam passado, porque ele queria muito saber o que tinha acontecido com aquela família que tinha perdido o único sustento deles. Ao passar por aquele local, eles perceberam que o local estava muito diferente. O terreno já não estava mais árido como antes. Havia uma plantação e havia um curral onde havia animais. E o discípulo falou: o que será que aconteceu com aquela família? Provavelmente eles tiveram que vender essa terra e saírem do local. Ao chegarem na casa, o sábio resolveu dormir
naquela mesma casa. E aí, ao bater na porta, abriu uma jovem muito bem vestida e simpática, e eles perguntaram: nós podemos dormir essa noite na sua casa? E a moça falou assim: é claro, vocês sempre serão bem-vindos, e é uma honra ter vocês novamente aqui. E aí o discípulo não conseguiu perceber que aquela menina era a mesma criança que eles tinham visto alguns meses atrás, porém ela estava de uma aparência diferente. E aí o discípulo, a primeira coisa que ele fez foi: nossa, mas como mudou? O que aconteceu com vocês, né? Porque antes havia tanta escassez nessa casa e hoje nós podemos ver tanta diferença. E aí a menina logo respondeu, falou assim: olha, aquele dia que vocês estiveram aqui, aconteceu algo trágico. A vaquinha que nós tínhamos, que nós contamos para vocês, acho que ela estava um pouco velha, meio boba, e ela acabou escorregando e caiu no penhasco. E nós vimos que se nós deixássemos aquela situação do jeito que estava, nós iríamos morrer de fome. Então nós fomos para o centro e descobrimos que existiam pessoas que queriam alugar pedaços da nossa terra para fazer um curral e também fazer uma parte de plantio. E nós fizemos isso, alugamos, e hoje nós conseguimos viver de uma forma diferente. Sabe, essa história fala sobre perseverança. Muitas vezes nós nos confrontamos com situações e nós simplesmente nos conformamos com ela. A perseverança é muito mais do que simplesmente aceitar a situação como está. É muito mais do que você ser alguém que é fechado e não aprende coisas novas. Perseverança tem a ver com crença, tem a ver com que você consegue enxergar na situação de adversidade e observar a oportunidade de crescer, oportunidade de mudar a situação como ela está até aquele momento. Então, sabe, essa família fez isso. Eu quero perguntar para você hoje, qual tem sido o seu posicionamento diante das circunstâncias adversas? Você tem sido alguém teimoso ou alguém perseverante? Porque perseverança é diferente de ser teimoso. Não é simplesmente ser alguém conformado, mas é alguém que observa estratégias novas para conseguir alcançar novas fronteiras. Então, se você está passando por uma situação difícil, não seja conformado, mas seja alguém que persevera, alguém que tem um foco, alguém que tem um alvo e que mude a sua situação. Agradeço a todos. Um bom dia.